Tem história de pescador que é cheia de exagero, mas tem outras que a gente nem precisa aumentar, porque só de lembrar já dá um nó na garganta. No vídeo de hoje, você vai conhecer o relato de um homem que foi pescar com o pai, sem saber que seria a última vez. Uma pescaria simples, num córrego escondido, com pão amassado, café ralo e um cachorro que apareceu do nada. Mas o que ele levou para casa naquele dia não cabia numa caixa de isca. Era algo bem maior. Então ajeita aí a cadeira de camping, enche a cuia de café e vem comigo para ouvir essa história que começa no nascer do dia e termina no fundo do coração. Essa é a última pescaria com meu pai. Acordei antes do galo cantar. O relógio ainda marcava 4:30 da manhã quando escutei o pigarro característico vindo da cozinha. Era ele, meu pai. A chaleira já começava a chiar e o cheiro de café invadia a casa velha onde eu cresci. Fazia tempo que não dormia lá, desde que me casei e fui para a cidade. Mas naquela noite, resolvi aceitar o convite dele. Ou melhor, o jeito sutil como ele disse: amanhã é dia bom para tilápia, se quiser levantar cedo. E eu levantei. Não porque fosse um dia promissor de pesca, mas porque fazia tempo demais que eu não era só o filho dele. Fazia tempo que a gente não sentava juntos na carroceria da caminhonete, tomando café ralo em copo de vidro e comendo pão com ovo amassado num guardanapo de papel. Meu nome é João Neto, tenho 36 anos, moro em Campinas e trabalho com manutenção de equipamentos hospitalares. Sempre fui do tipo metódico, técnico, prático, mas naquele dia, naquela hora, tudo o que eu queria era voltar a ser menino ao lado do meu pai. Ele se chama João também, mas por aqui todo mundo conhece como João Velho. Tem 68 anos, mas anda como se tivesse uns 80. A coluna já não endireita e a voz falha quando fala muito alto. Mas os olhos continuam os mesmos. Aquele azul clarinho, quase cinza, que parece enxergar além da linha d'água. Pegou as varas? Ele perguntou. Como sempre fazia, e como sempre, eu já tinha deixado tudo separado. A minha St. Plus Albatross, velha de guerra, e a vara dele. Uma Shimano, que ele comprou com o salário de 3 meses, quando eu tinha 15 anos. Ele dizia que vara boa é que nem amigo. A gente conhece no tranco. Colocamos as tralhas na caminhonete, caixa de iscas, as varas, o bornal com sanduíche de mortadela, 2 litros de água e uma latinha de milho verde, que ele sempre dizia ser segredo para traíra. Elas adoram milho mais que peixe gosta de água. Ele repetia com a certeza de quem passou a vida inteira à beira de rio. O sol ainda não dava as caras, mas o céu já clareava, num tom meio violeta, meio cinza. O mato exalava aquele cheiro molhado, com resquício de orvalho e terra virada. O caminho até o rio passava por um cafezal antigo, e os galhos roçavam na lataria, como se o mato quisesse conversar com a gente. O destino era o mesmo de sempre, o córrego do Ipê, lá para os lados da fazenda do seu Belarmino, um lugar escondido, com água limpa, correnteza leve e sombra boa de gameleira. Eu não ia lá desde os meus 20 e poucos, e o pai, segundo ele, também fazia tempo que não botava os pés. Antigamente, eu vinha aqui só com uma vara de bambu e uma lata de goiabada cheia de minhoca. Ele disse rindo enquanto manobrava a caminhonete no trecho de terra batida. E pegava mais peixe que agora, com essas varas japonesa cara sua aí. Fingimos uma discussão boba sobre quem pescava melhor. Era só o jeito dele de puxar assunto. E o meu, de manter viva a brincadeira que a gente fazia desde que eu era pequeno. Às vezes, ele me deixava ganhar. Outras, me tirava o peixe da linha só para ver minha cara de indignado. Chegamos no barranco pouco antes das 6. O céu já alaranjava e o rio corria calmo, fazendo aquele barulho que mais parece sussurro de coisa antiga. Descemos devagar, carregando tudo com cuidado. Ele levava só a caixa de iscas e eu o resto. Não por obrigação, mas por respeito ao tempo que já tinha passado nas costas dele. Hoje tá com cara de dia bom, ele disse, ajeitando o boné surrado que usava desde sempre. E era mesmo. O vento estava parado, o mato quieto, e até os passarinhos pareciam em sintonia. Armamos as cadeiras de camping, as mesmas de quando eu era moleque, e abrimos o bornal. Um café morno e um sanduíche amassado. Era esse o nosso banquete de abertura.
Enquanto ele montava a vara dele com todo cuidado, eu fiquei só observando. Os dedos trêmulos, mas firmes. O jeito como ele olhava a ponta da linha antes de dar o nó. Era como se cada movimento fosse parte de um ritual. E talvez fosse mesmo, porque pescar com meu pai nunca foi só sobre peixe. Lembra quando você perdeu a aliança da sua mãe aqui? Ele perguntou do nada, e eu ri alto. Tinha uns 12 anos, e achei que seria boa ideia esconder a aliança de casamento deles na caixa de iscas, fingindo que era um tesouro. Só que o anzol pegou e puxou a bendita para o meio do rio. Você chorou mais que ela, ele disse, rindo junto. Ali, naquele início de dia, eu senti que ele queria mais do que só pescar. Tinha um brilho diferente no olho dele. Um silêncio entre uma piada e outra. Algo meio contido, como quem está esperando o momento certo para dizer uma coisa importante. Mas não era hora ainda. Era só o começo. A água corria tranquila, o céu já estava azulzinho e o mundo parecia ter voltado no tempo. Naquele barranco, com cheiro de mato e café velho, eu me preparei para pescar. E sem saber, também me preparei para ouvir uma das histórias mais importantes da minha vida. A vara dele foi a primeira a tocar a água. Um arremesso curto, certeiro, que caiu logo depois da curva do rio, bem ali onde a sombra da gameleira fazia redemoinho. Aqui sempre teve lambari miúdo, mas é onde os brutos se escondem, ele disse, com a certeza de quem conhecia aquele trecho melhor que as linhas da própria mão. Montei a minha do lado esquerdo, numa clareira menor, onde a água corria um pouco mais rápido. Usei minhoca viva, como fazia quando era moleque. Podia jurar que ele deu um sorriso de canto quando viu a isca balançando na minha mão. Tá voltando às raízes, hein? Comentou, ajeitando o boné. O silêncio da manhã era só interrompido pelo canto das rolinhas e pelo barulho ritmado do rio passando pelas pedras. O sol ainda estava baixo, pintando tudo com aquele amarelo dourado, e o mato ao redor parecia em paz. A brisa era fresca, com cheiro de folha esmagada e um fundinho de fumaça, talvez de alguma queimada distante. Aquilo tudo era memória pura, sensorial, viva. Na beira do barranco, sentamos em nossos banquinhos de lona, com os pés quase tocando a água. A cada 3 minutos, ele mexia a vara como se quisesse provocar o peixe. Eu só observava. De vez em quando, puxava para verificar a isca. Nada ainda, mas também não era dia de pressa. Você lembra daquele dia da enchente, quando quase perdi você nesse rio? Ele perguntou, olhando fixo para a linha que balançava leve. Eu lembrava. Eu devia ter uns 8 anos. Tinha ido sozinho brincar no barranco, mesmo depois de ele dizer que não era a hora. A água subiu rápido. Eu escorreguei. E foi ele quem pulou de roupa e tudo, agarrou meu braço e me arrastou de volta. Tomei uma bronca tão grande que chorei o caminho inteiro de volta para casa. Depois daquele dia, eu prometi que nunca mais ia deixar de olhar você enquanto estivesse nesse rio. Ele disse baixinho. Pensei em responder, mas a voz não veio. Apenas respirei fundo e joguei a vara mais uma vez. O anzol bateu na superfície e sumiu feito pedrinha de pular na água. A linha esticou e eu esperei. Nada. Meu pai levantou, foi até a caixa de iscas e pegou uma fatia de pão dormido. Cortou com a faca velha que sempre levava presa na cintura e fez uma bolinha com o miolo. Tilápia adora pão seco. Melhor que massa industrial, disse. E arremessou como se estivesse jogando moeda em poço de desejo. Passaram-se uns 15 minutos. Ele contava de novo a história do dia em que pegou uma piracanjuba do tamanho da minha irmã, lá em 89, e que ninguém acreditou. Só sua mãe viu, mas até hoje diz que era só um tambacu barrigudo, reclamava indignado. A gente riu. Enquanto ele falava, um susto. A vara dele curvou do nada, quase caindo para o rio. Ele segurou no reflexo, puxando com força e sorrindo como criança. A ponta da vara tremia e o molinete girava em desespero. "Esse é dos bons!" ele gritou. Fiquei de pé num pulo, pronto para ajudar. Mas, de repente, a linha folgou. O peixe escapou. Ficamos os dois parados, olhando para o vazio. Ele não se irritou, só respirou fundo e deu aquele riso resignado. "Era só para mostrar que ainda sei sentir emoção", brincou. Voltamos a sentar. Tomamos água morna da garrafa plástica e repartimos o segundo sanduíche de mortadela. Ele cortou no meio, como sempre fazia, me deu a parte maior. "Você ainda está crescendo", falou,
mesmo sabendo que eu já tinha 36 e barriga de tio. As horas passavam devagar, como tem que ser num bom dia de pescaria. A gente não falava o tempo todo, mas quando falava, era coisa boa. Histórias de infância, nomes de gente que já se foi, piadas ruins que só fazem sentido para quem viveu tudo aquilo. Lá para as 9h30, o céu começou a esquentar. O calor apertava e as tilápias não davam sinal. Ainda assim, a gente não pensava em ir embora. Tinha algo ali mais importante que peixe. Você ainda tem aquele barco de alumínio? Ele perguntou. Do nada. Tenho. Tá encostado no rancho. Por quê? Porque um dia você vai vir aqui sozinho e vai lembrar de mim sentado aqui, com essa vara velha, esperando o peixe que nunca vem. Aquilo me pegou de jeito. Olhei para ele, que não olhava para mim. Continuava com os olhos no rio, firme, como se procurasse alguma coisa além da água. Não fala assim, pai? Ué, mas é verdade. Todo mundo vai embora uma hora. Só fica o que a gente deixou. E então, ele enfiou a mão no bolso da camisa e puxou um anzol. Desses antigos, grande, escuro, com a ponta torta de tanto uso. Esse aqui foi seu avô quem me deu. E agora é seu. Fiquei mudo. Peguei o anzol com cuidado, sentindo o peso simbólico dele na mão. Não era só metal. Era tempo. Era herança. Ele me disse que toda vez que eu usasse, era para lembrar do motivo de pescar. E o motivo nunca foi o peixe. O silêncio se instalou de novo. Dessa vez, não era desconfortável, era sagrado. Ele armou a vara de novo, usando o anzol novo que eu tinha comprado para ele. E eu guardei o velho, como quem guarda um segredo no fundo da alma. O sol já estava a pino e o calor batia no rosto como tapa de forno. Mas naquele momento, nada parecia incomodar. Nem peixe faltando, nem anzol que foge. Era só a gente. E um laço que nem o tempo, nem a vida, nem a morte ia desatar. O sol já estava queimando o coco da gente quando ele falou: vamos entrar na água um pouquinho? Refrescar os pés. Estranhei. Meu pai nunca foi muito de se molhar assim, do nada. Sempre preferiu ficar no seco, observando, com a vara firme e o boné até as sobrancelhas. Mas naquele dia, parecia diferente. Parecia querer aproveitar tudo o que podia, como se aquele barranco fosse o último palco de uma peça que ele conhecia de cor. Tirei as botas e enrolei a barra da calça até o joelho. Ele fez o mesmo, com dificuldade. As pernas finas, com cicatriz de infância aqui e outra ali, cambaleavam um pouco na descida. Apoiei o braço dele no meu. A água estava morna, com o fundo de areia fina e algumas pedrinhas que pinicavam o pé. Ficamos ali, lado a lado, com o rio batendo na canela e o vento soprando fraco, como se quisesse dizer alguma coisa. Até que ele falou: João, tem uma coisa que preciso te contar. Olhei para ele, sentindo um calafrio estranho na espinha. Aquilo não era jeito de começar piada nem história de pescador. A voz saiu séria, quase tremendo. Eu fui no médico semana passada. Esperei. Ele disse que tô com o coração fraco, muito fraco. Disseram que tenho que operar, mas que pode não adiantar. Aquele silêncio que vem depois de notícia ruim tomou conta do rio. Nenhum pássaro cantou. A água pareceu parar. Até o vento calou. E por que você não me contou antes? Porque você ia fazer isso aqui virar hospital. E eu só queria pescar com meu filho, uma última vez. A garganta fechou. O olho ardeu, mas eu segurei. Fiquei em pé, com o pé cravado na areia e a mão afundada na água, tentando assimilar aquilo. Você vai operar sim. Vai sair dessa. Talvez. Mas se não sair, eu quero que você lembre disso aqui. Não de hospital, não de UTI, mas disso aqui. Do anzol velho, do pão com mortadela, do café ralo e do barulho do rio. É isso que eu sou. Tentei responder, mas um barulho cortou o clima. Era um estalo, vindo do mato atrás da gente. Seco, firme, galho quebrando. Olhei rápido. Nada, mas de novo, outro som. Um arrasto. Ouviu isso? Ouvi. Nos entreolhamos. Saímos devagar da água, secando os pés como dava. Peguei um pedaço de pau caído e entreguei para ele. Eu mesmo peguei minha faca de pesca. Dessas de lâmina grossa. Só por precaução. Mais 2 passos. E lá veio de novo. O som de arrasto. E dessa vez, um grunhido. Não era bicho pequeno. E também não era passo de gente. Ficamos imóveis. Meu pai deu um sussurro. Pode ser anta. Eu neguei com a cabeça. O som era mais baixo,
mais rasteiro, como se algo estivesse vindo devagar, mas arrastando o próprio corpo. O mato à nossa esquerda começou a se mover. Algo vinha descendo o barranco. Pai, fica atrás de mim. Que nada, eu sou velho, não sou inútil. O coração disparado no peito, o som cada vez mais próximo. Um galho estalou alto. Eu jurei ver uma sombra se mexer. Mas aí, saiu. Era um cachorro, um vira-lata velho, magro, sujo, os olhos remelentos e a pata mancando. Ele parou, olhou pra gente e deitou, com um gemido baixo, bem na sombra de um pé de goiaba. A tensão saiu do corpo como se alguém tivesse puxado um plugue. Danado! Quase me matou do coração. Meu pai riu. Um riso solto, genuíno, daqueles que a gente não escuta mais depois de adulto. Se abaixou, estendeu a mão e chamou o bicho com um assobio. O cachorro se arrastou até ele, encostou o focinho no joelho dele e fechou os olhos. Parecia ter chegado no seu destino, como se estivesse esperando aquele encontro fazia anos. Tem nome, será? Ele perguntou. Deve ter, mas agora vai se chamar Tilápia, já que foi o único que apareceu hoje. Ficamos os três ali, eu, meu pai e o novo Tilápia. O cachorro respirava pesado, mas parecia em paz. Meu pai se levantou devagar, olhou para o céu e disse: era só isso que faltava. Um cachorro no fim da linha. Eu não entendi, mas guardei aquela frase. Na volta para o barranco, ele caminhava mais devagar. O susto do mato, a revelação do coração, o calor, tudo parecia pesar mais. Quer ir embora? Quero não, mas já tá bom por hoje. Guardamos as coisas devagar. O cachorro ficou deitado, olhando a gente, sem fazer menção de ir embora. Dei um pedaço de pão para ele. Comeu com vontade. Depois, dormiu. No carro, meu pai encostou a cabeça na janela, sem falar nada. Só ficou ali, com os olhos no nada e um leve sorriso no canto da boca. A estrada de volta parecia mais longa, mais silenciosa. E ali, eu entendi. A pescaria não tinha sido sobre peixe. Nunca foi. Era sobre tempo, sobre herança, sobre deixar um filho pronto para lembrar. Naquele dia, a estrada de terra pareceu mais silenciosa que nunca. Nem o barulho das pedras no paralama, nem os rangidos da caminhonete quebravam o clima. Meu pai ia calado, cabeça encostada no vidro, como se estivesse tentando memorizar cada árvore, cada curva, cada cheiro do mato. Chegamos em casa já passando das 2 da tarde. O sol ainda castigava e o céu seguia limpo, mas havia um cansaço diferente no ar. Um silêncio que não vinha de tédio, vinha de entendimento. Estacionei debaixo da mangueira. Tilápia, o cachorro, ainda estava deitado na caçamba. Tinha vindo junto sem reclamar, como se fizesse parte da família há anos. Meu pai deu 2 tapinhas leves na lateral do carro e disse: desce aí, companheiro. E ele desceu, como se soubesse que era bem-vindo. Fizemos um almoço rápido, arroz, ovo e feijão de ontem. Era o que tinha. Ele nem quis tomar banho. Disse que o cheiro de rio ainda fazia parte dele. Sentamos à mesa da varanda, onde sempre comíamos quando eu era criança. A cadeira dele ainda rangia igual. Comemos em silêncio. Ele empurrando a comida com o garfo, eu olhando o anzol velho que tinha colocado sobre a mesa, ao lado do copo de alumínio. A luz do sol batia de um jeito que fazia o gancho brilhar, como se fosse joia. Você vai levar ele para sua casa, né? Ele perguntou. Claro, vai comigo. Vai comigo para tudo que for de pesca daqui para frente. Ele assentiu, devagar. Depois pegou o copo, tomou um gole e disse: a promessa agora é sua. Que promessa? A mesma que meu pai me fez fazer. Que mesmo que o mundo te engula, você vai lembrar de quem você é quando estiver na beira do rio. Fiquei sem saber o que responder. A garganta apertou. O olho encheu, mas não deixei cair. Ele também não. Era como se entre a gente houvesse um acordo mudo. Se chorar, perde ponto. Depois do almoço, ele foi para a rede. Cochilou com o cachorro no chão, aos pés. Eu fiquei na cadeira, só olhando. Aquela imagem, eu sabia que era para guardar. No fim da tarde, antes de ir embora, ele me chamou no canto. Leva a caixa de pesca também, a azul. Mas essa é a sua, pai. Era. Agora é sua. Abri a caixa. Dentro tinha as mesmas iscas velhas de sempre, os chumbos misturados, uma tesoura que não cortava mais nada e um bilhete dobrado. Um papel amarelado, com a letra dele, tremida. Se um dia eu não estiver mais aqui, saiba que esse rio
É você quem cuida agora. A água vai continuar correndo. Os peixes vão continuar fugindo. Mas a memória, essa é sua missão manter viva. Fechei a tampa sem dizer nada. Apenas respirei fundo. Dei um abraço nele. Longo, silencioso, forte. Ele retribuiu com aquele tapinha nas costas que só pai sabe dar. Vai com Deus, João, ele disse, e virou as costas, como quem não queria ver o filho ir embora. Aquela foi a última pescaria, o último dia inteiro que passamos juntos. 2 semanas depois, ele foi internado. A cirurgia foi marcada, mas ele não resistiu ao pré-operatório. O coração, já cansado, decidiu parar antes da hora. No velório, fui eu quem colocou o anzol velho no bolso da camisa dele. Ninguém entendeu, mas também ninguém questionou. Disseram que ele tinha um sorriso leve no rosto. Eu acreditei, porque foi com aquele sorriso que ele me olhou no barranco, quando achou que tinha fisgado um peixe grande. E, no fundo, sabia que o que tinha fisgado era algo maior. Depois do enterro, fiquei 1 semana na casa dele, organizando, chorando escondido, dando comida para o tilápia, que agora era meu. No último dia, voltei ao córrego do Ipê. Levei comigo a vara dele, a mesma Shimano. Armei no mesmo ponto, usei o mesmo pão dormido e esperei. Não veio peixe nenhum, mas também não precisava. Na margem do rio, sentei no mesmo banco de lona, abri a caixa azul e reli o bilhete. Depois, escrevi o meu, dobrando junto. Guardei os 2 num saco plástico e enterrei debaixo da gameleira. Se algum dia meu filho vier comigo, vou mostrar esse lugar e vou dizer: foi aqui que meu pai me ensinou que pescar não é caçar peixe, é chamar a memória. Hoje, quando me perguntam qual foi o maior peixe que já peguei, eu respondo com um sorriso torto. Não foi peixe, foi o tempo. Faz uns 4 anos que meu pai se foi, mas toda vez que volto àquele córrego, parece que ele está ali, do lado esquerdo do barranco, com a vara na mão, a ponta da linha na água, o boné surrado tampando os olhos e aquele meio sorriso no canto da boca. A caixa azul agora vive no meu rancho, bem no alto da prateleira, junto com o anzol velho que ele me deu e que eu tirei do bolso dele antes do caixão fechar. Não consegui deixá-lo lá. Preferi carregar comigo, não no bolso, no peito. O cachorro tilápia viveu mais uns 2 anos depois daquela pescaria. Quando ele morreu, eu enterrei ali no fundo do quintal, com a vara velha do meu pai fincada como cruz. Não sei se foi coincidência ou providência, mas ele também partiu num fim de tarde de céu limpo, do mesmo jeito que chegou. Hoje, quando vou pescar, levo meu filho, o Pedrinho. Tem 8 anos, os mesmos que eu tinha quando meu pai me ensinou a cortar minhoca no meio sem fazer careta. Outro dia, no mesmo córrego, ele fisgou uma tilápia pequena. Sorriu como se tivesse tirado um monstro da água. Viu, pai? Aprendi com você? E eu disse, segurando o riso: não, você aprendeu com o seu avô. Eu só tô passando adiante. É isso que a pescaria deixou em mim. Herança, mas não herança de bens. Herança de jeito, de cheiro, de som. Herança de paciência, de silêncio confortável, de saber ouvir o rio sem precisar falar nada. Já contei essa história no boteco, no churrasco de domingo, no grupo do Zap com meus primos, e toda vez alguém diz: parece que ele sabia que ia ser a última. E eu respondo: Ti, sabia, mas não teve pressa. Porque quando a gente pesca com o coração certo, o tempo para mesmo que o relógio não pare. Teve uma vez, no aniversário dele, depois que ele já tinha partido, que eu fui sozinho ao barranco. Levei 2 sanduíches de mortadela, café num copo de vidro e a cadeira de lona dele. Não pesquei, só fiquei ali. Sentei as 2 cadeiras, uma minha, uma dele. Falei em voz alta: tá vendo? Não esqueci. Você pediu para eu lembrar. E eu lembro. O vento bateu leve. A vara velha balançou sozinha, sem anzol, sem isca. E juro, por um segundo, tive a impressão de ouvir a voz dele dizendo: joga mais profundo. João, os grandes estão sempre escondidos. De lá para cá, essa frase virou conselho de vida. Toda vez que meu filho me pergunta sobre algo difícil, eu digo: os grandes estão sempre escondidos, filho. Tem que ter paciência para encontrar. E ele ri, mesmo sem entender ainda. Na última pescaria que fiz, levei um amigo que nunca tinha pescado, publicitário da cidade, cheio de pressa e agenda cheia. No fim da manhã, ele perguntou: cara, e se não pegar nada? E eu respondi, sem pensar: já peguei. Peguei calma,
lembrança e saudade. Tá bom demais. Ele ficou quieto um tempo. Depois disse: agora entendi por que vocês pescadores contam tanta história. E é verdade, a gente pesca a linha, mas também pesca a memória. Por isso, se um dia eu não puder mais ir até o rio, quero que o Pedrinho leve meu neto e conte tudo, inclusive os exageros. Quero que diga que eu pescava traíra de 4 quilos com vara de bambu, que fui o único a ver uma pirarara roxa no córrego do Ipê, que ensinei ele a fazer isca com pão dormido e milho de lata, que deixei um cachorro de nome Tilápia herdar a cadeira de lona, e que, um dia, sentei no barranco com meu pai e aprendi que pescar é só desculpa para não deixar a vida escapar sem a gente notar. Então, se você está ouvindo esse causo agora e ainda tem seu pai, ou seu filho, ou seu avô, faz o seguinte: chama ele para pescar, nem que não tenha vara, nem que seja só para sentar e olhar a água, porque no fundo, a gente nunca lembra do tamanho do peixe. A gente lembra de quem estava do nosso lado quando a linha esticou. E se você esquecer tudo o que eu falei, guarda só isso aqui. A última pescaria com meu pai não foi para pegar peixe, foi para não perder ele de vez. E aí, você já viveu uma pescaria que marcou para sempre? Porque às vezes a gente pensa que está indo pescar peixe e está pescando memória. Essa história é para todo mundo que tem saudade de alguém que já sentou na beira do rio com a gente. Se você tem um pai, um avô, um filho, aproveita enquanto dá tempo, leva para pescar, nem que seja só para olhar a água e contar mentira, porque no fim das contas, como o próprio narrador disse, a gente nunca lembra do tamanho do peixe, a gente lembra de quem estava do nosso lado quando a linha esticou. Se essa história tocou teu coração, deixa aquele like, compartilha com quem ama uma boa pescaria e, claro, se inscreve aqui no canal Contos do Anzol, que toda semana tem relato novo, vindo direto da beira do barranco. Até a próxima e boas pescarias, companheiro!